Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, amigos da Família FM. Estamos aqui de volta com o nosso programa Encontro com a Justiça. E o programa de hoje vai ser um programa que nós queremos a participação de todos vocês, nossos ouvintes, nossos amigos de toda sexta-feira de 11 ao meio-dia, através do telefone 30790952, 30790938, porque hoje o tema é o sistema socioeducativo no estado do Rio de Janeiro. E trouxemos para debater sobre esse tema o nosso entrevistado de hoje é nada mais, nada menos que o diretor do Departamento Geral de Aplicação de Medidas Socioeducativas, o professor Alexandre Azevedo. E para apresentar o nosso programa, o desembargador Rogério de Oliveira e o desembargador Luiz Felipe Haddad, nosso professor, querido colega, também de Câmara Criminal e que tem nos dado um exemplo de magistratura idônea, honesta, exemplar. E hoje nós estamos contando com esse quadro maravilhoso que é o desembargador Rogério de Oliveira, nosso companheiro de todas as sextas-feiras, e a novidade é o desembargador Luiz Felipe Haddad. Também no programa de hoje, os ouvintes que participarem do nosso programa estarão concorrendo a 2 livros. O tema é um tema que nós já abordamos aqui no nosso programa e um tema muito importante para a educação de jovens, de adolescentes, que é sobre a sexualidade. Estamos então sorteando o livro do professor Marcos Ribeiro, cujo tema é Conversando com o seu filho sobre o sexo. Atenção, pais, mães, educadores, professores, é um tema de suma importância e que nós devemos nos antecipar para que os jovens não aprendam de forma equivocada esta forma de prazer que todos nós temos direito, que é o exercício da nossa sexualidade. E também do professor Marcos Ribeiro, um outro livro que tem o título Menino Brinca de Boneca, muito importante, muito interessante. São livros que são adotados já na rede pública, privada e pública e particular, e que nós então estamos hoje sorteando para os nossos ouvintes. E para saudar o nosso convidado, eu passo a palavra aqui para o nosso co-apresentador, desembargador Rogério de Oliveira. Hoje, desembargador, nós vamos tratar desse tema que são os adolescentes em conflito com a lei e que medidas o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê e o seu executor, que é o DEGASE, através do seu diretor, professor Alexandre de Azevedo. Bom dia, desembargador Rogério. Bom dia, Ciro. Bom dia, meu querido amigo, ex-professor, mas sempre cultor do direito, Felipe Haddad. Conheço quase já há 30 anos, vamos deixar isso para lá. Né? Na Faculdade Nacional de Direito, eu tive o privilégio de ser aluno dele e hoje continuo aprendendo muito com ele. Não só pela dedicação ao direito, como pela coragem de colocar em público os seus posicionamentos, sua defesa do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito. Então hoje o programa vai se abrilhantar aqui com o nosso querido professor e desembargador Luiz Felipe da Silva Haddad. Obrigado. E o nosso querido professor também, lá do DEGASE, que coloca o Estado, né, como um persecutor, como um indutor da ressocialização do menor infrator, da criança que por um motivo ou outro acaba na seara criminosa, delituosa. Agora. E só para chamar a atenção, Ciro, ontem a Assembleia Legislativa do nosso estado ficou o dia inteiro discutindo o reajuste que ele daria, que o Estado vai dar à classe policial, dos policiais civis, que é uma honrosa e combativa categoria profissional nossa aqui. Eu só quero chamar a atenção que os delegados, né, de polícia ontem conseguiram um aumento substancial de quase 30% nos seus vencimentos, que vai chegar quase a 10% do teto do Supremo Tribunal Federal, logo com emenda constitucional retirando aquele subteto que seria o subsídio do governador. Ao passo que os professores, e aí entra o DEGASE, receberam apenas a irrisória quantia de 9%. Então você vê para onde vai a prioridade do Estado brasileiro. Vai para a repressão ao invés da educação.
Então acho que o programa de hoje vai ser muito bom e vamos aprender muito aqui hoje. Parabéns, Ciro, pela escolha do tema. E você falou em privilégio, o privilégio é o nosso de estarmos sucedendo aqui a nossa querida Martinha Brizola, que também tem apresentado o programa aqui, substituindo seu pai, nosso grande apresentador Brizola, mas a Martinha dando um show aqui, a nossa Neymar aqui do auditório. Muito mais bonita, né? Muito mais bonita que Neymar, não tenho dúvida, mas os gols dela também têm sido tão bonitos quanto o do nosso artilheiro Neymar. Professor Luiz Felipe Haddad, que alegria tê-lo aqui no nosso programa, e eu queria passar a palavra para o senhor saudar também o nosso convidado e já querendo fazer já alguma pergunta a respeito do tema. Meus colegas Ciro, Rogério, eu me sinto muito alegre de estar aqui, porque a comunicação é sempre muito importante. O Poder Judiciário, principalmente, precisa muito de se comunicar. E já foi o tempo, né, em que o juiz se localizava naquela Torre de Marfim, o juiz ficava, de certa maneira, afastado da sociedade, em seu mundinho, e na hora de decidir, examinava muito mais a literalidade, a letra dos textos do que a racionalidade desses textos. Então eu me sinto também muito contente de estar aqui nessa rádio, né? e de participar desse debate, e que será importante, porque essa matéria que nós vamos debater hoje, eu acho que ela correlata a uma defasagem entre teoria e realidade no nosso país, né? Nós temos uma teoria muito bonita, Constituição das melhores do mundo, mas o importante é concretizar os princípios constitucionais. Então, realmente, eu saúdo o doutor Alexandre, professor Alexandre, saúdo também a simpática Martinha Brizola, saúdo a todos aqui, e, enfim, né? Já que o Ciro me desafiou no sentido de talvez começar a fazer uma pergunta, eu perguntaria ao Alexandre o seguinte: como é que o senhor encara essa questão da pobreza, né, de uma condição de vida muito difícil desses adolescentes e jovens, com a política que o Degase está seguindo? Ou seja, há possibilidade de uma melhora por essas medidas, ou isso seria cosmético enquanto não houver realmente uma mudança social profunda, mudança nessas relações sociais, uma igualação maior? Como é que o senhor coloca essa questão? É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer o convite e cumprimentar o doutor Ciro, o doutor Rogério, o doutor Felipe Haddad. Para mim é uma honra trazer não só o assunto, como o próprio adolescente para de trás dos muros, né? Ele sair de trás dos muros. É um assunto que é encarado como tabu com as devidas aspas. Ele só é retratado normalmente como nós estamos numa situação de crise, e o adolescente precisa da política na situação de normalidade. O que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas? É o departamento do Estado vinculado à Secretaria de Educação, o que foi um dos maiores acertos da política implementada pelo governo para recuperar. Eu acho essa palavra não é melhor, porque ser humano não se recupera, ser humano se dá oportunidade. Ele por si só, ele tem uma série de nuances, e como dizia o professor Nisquier, ele nasceu para fazer o bem. E ele nasceu para aprender a como lidar com a vida, a ter um projeto de vida individual, a ser um cidadão digno e respeitável. Como é que nós podemos interagir no instrumental para levá-lo a fazer uma escolha socialmente aceita? Então o Degase atua no eixo da educação, tanto da educação formal como a educação profissionalizante. Nós tentamos ensinar ao mesmo. Por que eu uso a palavra tentamos? Porque nós precisamos dele, nós precisamos da família. Nós vamos atuar, mas sem o ciclo completo de relação daquele adolescente, é impossível se fazer qualquer movimento. A sociedade, ela está mais dentro desse sucesso ou insucesso do que ela sequer sonha. Então, nós atuamos no quê? Ele aprender a ser, aprender a fazer, aprender a se relacionar e aprender a conviver. Esse é o ponto central. O campo de atuação em todo o estado do Rio de Janeiro
as medidas sob responsabilidade do DEGASE. É feito o acolhimento, a internação provisória, a internação medida e a semi-liberdade. As medidas de meio aberto, elas ficam pela competência do município e são realizadas pelos CREAS. E entrando direto na pergunta, que foi extremamente interessante, extremamente mesmo. Uma coisa que eu costumo sempre falar, tanto para os meus alunos, quando eu vou dar aula na academia, ou falar para os meus servidores, é que nós temos que ter a real consciência que nós trabalhamos na exceção. Não é natural, nunca pode ser, um ser humano ter a sua liberdade cerceada. Ah, Alexandre, não é necessário? É necessário dentro da excepcionalidade, mas eu nunca posso achar aquilo regra. Eu sempre tenho que dizer, marcar que o normal, o natural, é ele estar com a família dele, é ele estar no ambiente dele, ele estar na cultura dele, tendo uma vida livre e digna. Como eu lido com a pobreza? Eu lido com a pobreza de uma forma muito natural, porque a minha origem, com muito orgulho mesmo, que aquilo me ensinou a viver e me aperfeiçoou como ser humano. Eu sou nascido no Morro do Adeus, em Bom Sucesso, filho de um gerente de loja, balconista de loja de tecido, o antigo Chepinha, e de uma costureira, Dona Zilda, seu Eustáquio, que muito me ensinaram. Neto do seu Manel, falecido Manel Peixeiro, e nasci ali. E ali no mesmo ambiente eu vi colegas fazerem uma opção equivocada pela delinquência, vi pessoas terem oportunidades ótimas, vi famílias seguirem em frente e vi famílias se dilacerarem. Na hora de fazer a minha opção, fiz a opção em ser servidor público da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de cursar a Faculdade de Direito, ser aluno da Defensoria Pública e tudo porque o Estado me proporcionou uma vaga para estudar e trabalhar ao mesmo tempo, que devido à situação econômica da minha família, se o Estado não me proporcionasse isso, eu não poderia crescer. Por que eu toquei nesse assunto? Porque a política tem que proporcionar as mesmas oportunidades, não que proporcionou a mim, mas as oportunidades que aquele adolescente precisa. Cada caso é único. E aonde entra o DEGASE? Ele entra no mesmo local que entra a escola, porque a pergunta mesmo que tem que ser feita pela sociedade é por que ele vai para o DEGASE. Por que ainda chegam adolescentes no DEGASE assinando a rogo, colocando a digital, que é o mínimo de cidadania que qualquer pessoa do mundo identifica como básico. Por isso, professor, que eu fiz a questão, quero assim que o Ciro realce bem que o DEGASE está vinculado à Secretaria de Educação. Ele não tem uma finalidade punitiva, nem segregar o adolescente. Ele quer reincluir o adolescente no sistema social como a sociedade. Então, o DEGASE se manter ligado administrativamente à Secretaria de Educação é um ponto nodal para caracterizar qual é a função do DEGASE. Professor Alexandre, o senhor acaba de responder uma pergunta já feita pelos nossos ouvintes que estão participando através dos telefones 30790952, 30790938, e o nosso ouvinte Juliano de Ramos perguntou, e o senhor já respondeu, o que é o DEGASE. Agora, o senhor falou aí, e eu já vou começar a minha provocação, eu sou um agente provocador por excelência, o senhor falou aí que o senhor trabalha com a exceção. O judiciário tem trabalhado com a exceção? Pode falar a verdade. No caso, a gente quando compartilha informações, a gente leva o ser humano que a escuta a crescer e nós mesmos reconduzimos nossa própria vida. O que se observa hoje? O Estado já evoluiu muito, mas precisa evoluir muito mais. Porque não é normal ter 50% dos adolescentes privados da liberdade, seja em qualquer escala, estarem em internação provisória, que com a devida vênia é uma cautelar protetiva de processo e é excepcional. Se eu tenho de 1.200 adolescentes, 600 em internação provisória e 600 em internação medida, significa que no mínimo 60% não recebem qualquer medida após a internação provisória. Se eles não recebem qualquer medida após a internação provisória, eu entendo que uma temática que deve ser debatida é se efetivamente era necessário ele estar em internação provisória. Isso é que me chama muito a atenção. Na capital, hoje, a gente observa uma agilidade imensa. De 250 meninos, 50 só são da capital. Os outros 200 são de comarca, excepcionalizando as comarcas ligadas à Volta Redonda, do Médio Paraíba e do Sul Fluminense, e do Norte e Noroeste Fluminense, que nós já andamos com um processo de descentralização, que é outro tema que é nodal nessa política, para aquelas localidades.
Então hoje é muito gravoso se privar um ser humano de liberdade porque ele furtou uma vaca. Já tivemos esse caso. Ou porque ele se apropriou de um pássaro. Precisava privar de liberdade, precisava tirar do ambiente familiar, do ambiente comunitário, precisava tirar da escola, que ele vai ficar sem escola. É muito pesada para esse tipo de coisa, né? É dura. As pessoas acham que o adolescente, ele é tratado com, assim, que ele não é tão apenado, que não tem palavra mais própria, quanto o adulto. Se impõe penas e penas até mais duras, principalmente no que tange a cautelar. Senhor Alexandre, dentro do que o Rogério perguntou, eu comentaria o seguinte, nossa Câmara Criminal, e também acho que a Câmara Criminal do Ciro, nós só aceitamos internações, medidas socioeducativas de educação, de internação, quando se trata de um ato antissocial revestido de violência. Porque, por exemplo, droga, maconha, cocaína, crack, são coisas evidentemente lesivas, mas se o adolescente praticou o ato, mas sem violência, porque nós sabemos que essa história de vender droga, isso aí, se fosse falar sobre isso, teríamos falar durante horas e horas, né? Muitas pessoas vendem droga porque veem nisso um meio de conseguir consumir mais coisas, né? Numa sociedade de consumo. Então, pelo menos, a nossa Câmara, como também a Câmara do Ciro, tenho certeza, talvez outra, nós só consideramos que o menor deva receber medidas de internação se for realmente um caso de violência, grave ameaça, né? Porque nesses casos realmente tem que se pensar também no aspecto das pessoas vitimadas, mas o ideal realmente é que nenhum menor tenha que ser internado, que eles fiquem sob a proteção do Estado, mas junto à família, junto das pessoas ligadas a eles, né? O que o desembargador Haddad está dizendo é que só nossas duas câmaras cumprem a lei, porque isso é texto expresso da lei. A lei diz que só pode ser privado de liberdade aqueles que praticaram atos com violência. E, lamentavelmente, a sua resposta, professor Azevedo, induz que a Escola da Magistratura tem que investir mais nos magistrados do interior, porque os dados, a estatística que o senhor acaba de apresentar é que 200 dos 250 que estão internados, 200 são do interior, ou seja, estão internando mal, errado, estão descumprindo a lei, estão despreparados. E os 50 da capital, porque o juiz da capital tem mais experiência e está cumprindo a lei. E os nossos ouvintes estão participando e perguntam aqui, por que os adolescentes infratores, eu repito aqui, adolescente, porque a palavra menor está riscada do nosso mapa. Então, o nosso ouvinte Bruno de Alcântara está usando a palavra menor, mas é porque a cultura ainda não mudou e faz parte da nossa cultura, investir nessa mudança, porque enquanto chamarmos de menores, a gente está com a doutrina anterior. A doutrina anterior, que é a doutrina da situação irregular. A doutrina da proteção integral impõe que chamemos. Por que os adolescentes infratores, na sua maioria, saem piores e não se ressocializam? O Bruno de Alcântara. Obrigado, Bruno, pela sua participação. Na verdade, Bruno, sendo muito direto, a gente acaba repetindo muito aquilo que se ouve. Eu estava ouvindo um programa de rádio, aí uma pessoa falou com muita propriedade, eu não vou entrar em nome, não, que o antigo educandário, o educandário Santos Dumont, é isso, é aquilo, tem 100 meninas, ele não ressocializa, não tem escola, não tem assistente social, não tem nada. Qual a única coisa que eu posso falar? Ele nunca foi lá. Aí ele expressa uma opinião, que é uma opinião que vem há muito tempo, aonde nós, qualquer ambiente de privação de liberdade, nós damos o apelido de Universidade do Crime, que é uma expressão até engraçada, né? Porque num ambiente que permeia a pobreza, nós taxamos todos como universitários. Se assim o fosse, realmente nós precisaríamos construir ainda mais escolas e muito menos presídios, né? E centros de socioeducação. Lá, a gente se preocupa muito em dar o ferramental para o menino e para a menina, que é um número muito reduzido. Agora, a escolha... Quantas meninas são? E quantos 40. Meninos são? 40 meninos. 40 meninos. Dos 1.400, só 40 são meninas. Só 40 são meninos. 40 são meninos. O maior pico... Salve as mulheres são muito mais dóceis. E mais inteligentes. Extremamente mais inteligentes. O que eu tenho a dizer sobre isso?
com certeza, os dados são manipulados. Os dados vêm à tona toda vez que tem uma situação de crise, situação que pode aparecer sim em qualquer centro de socioeducação do país. Até porque 100% dos adolescentes que lá estão, eles cometeram um ato infracional. Eles fizeram uma escolha socialmente não aceita, tipificada como ato infracional. Então se trabalha para quê? Para na próxima escolha ele não fazê-la dessa forma. Agora a pergunta, quando ele sai, ele tem acesso a emprego? Ele tem acesso à escola? Ele é recebido, né? Exato. Ele é acolhido por essa sociedade? Ele tem todas as políticas públicas que o meu filho tem? O professor Alexandre, esse nosso programa aqui é surpreendente. Nós estamos aqui num bate-papo direto com os ouvintes, e os ouvintes vão fazendo pergunta. É maravilhoso. E tá aqui, ó. Eliane de Piabetá. Diz assim, o meu filho está no Instituto Padre Severino. Está desesperado. Se envolve em brigas todo dia sem querer, está sofrendo muito. O que a Eliane pode fazer, professor Azevedo? Dona Eliane, é muito bom poder ouvir a senhora e assisti-la de imediato. O que eu solicito? Amanhã mesmo, ou hoje à tarde ainda, se dirija à Direção-Geral do Degase, lá na estrada do Caricó, e vá na ouvidoria, que de imediato o caso em tela vai ser observado individualmente. E também secundando o que diz a dona Eliane, nossos ouvintes aqui estão atentíssimos. A Lenir de Guadalupe diz assim, o que você tem a dizer sobre as denúncias de maus tratos que acontecem aos adolescentes presos? Tenho a dizer que toda denúncia ela é apurada, nós queremos uma corregedoria e o resultado do processo na parte administrativa é encaminhado para inquérito na SARI e na parte criminal é encaminhada para o judiciário. Nós não toleramos e instauramos procedimento toda denúncia. É verdade o que se noticia de vez em quando na imprensa que tem havido óbitos dentro do sistema socioeducativo? É uma pergunta aqui do nosso Walter do Recreio. Houve um óbito esse ano dentro da unidade Dom Bosco, aonde 2 adolescentes que hoje se encontram cumprindo medida em local diferente dos demais, num centro de socioeducação afastado da capital, vitimaram cruelmente outro adolescente durante o repouso noturno. Todas as medidas foram adotadas, o caso foi encaminhado ao judiciário e esses foram 2 adolescentes. Eles foram transferidos, estão sendo acompanhados por uma equipe lá de outra região, afastados para quê? Para não impor risco aos outros que aqui permaneceram. E esses jovens que vão para o Degase, professor Azevedo, são crianças como essa que acaba de morrer aqui, uma criança de 3 anos de idade, com bala perdida e que não pôde ser enterrada por falta de certidão de nascimento. São essas crianças que vão acabar no Degase, ou seja, nós não tratamos dela, nós descuidamos dela, ou pior, nós a tratamos com violência e elas reagem com violência e acabam... ainda se discute a redução da maioridade. No Degase. E aí o Walter, lá de Recreio, pergunta à mesa, né? É bom o senhor ter tocado que o Walter, esse programa está um espetáculo, né? O Walter diz assim, o que a mesa acha sobre a redução da maioridade penal? É a favor ou contra e por quê? Exatamente. A minha formação não é no direito penal, direito criminal. Eu sempre fui na área do direito civil. Meu pai era alfaiate, seu pai também tratava de roupa, né? E a minha mãe dona de casa. Eu acabei na magistratura, que é a minha casa hoje em dia. E caramba, meu pai também era alfaiate, minha mãe costureira. Nós estamos aqui numa família... Né? De roupa, né? De moda, né? De moda. Agora, Ciro, eu vejo o seguinte, enquanto a criança, o adolescente da classe média, da classe alta, tem o primeiro contato com o Código Civil, o adolescente, a criança da classe menos favorecida tem o primeiro contato com a lei e com o Código Penal. Então é um tratamento já absolutamente desigual, injusto e cruel. Eu acho que você discutir no Brasil hoje a redução da maioridade penal é um crime maior do que esses crimes que essas crianças, adolescentes possam vir a praticar. Por quê? Porque o Estado não provê, o Estado não fornece o mínimo de serviços de qualidade, enquanto que arrecada o máximo possível para a boca larga do Estado. Então nós estamos vendo aqui o que a gente pode prover a essa criança que acabou sendo morta, né, numa troca de juros, sem certidão de nascimento. Isso é uma negação do próprio Estado de Direito. Professor, eu gostaria também de dizer que eu concordo plenamente com o colega Rogério, colega Ciro, porque realmente é uma coisa até ridícula se falar em redução
da imputabilidade, da maioridade penal aqui no Brasil, porque realmente o Estado, no sentido amplo, União, Estados, municípios, estão muito aquém realmente de fornecer a essas crianças, a esses adolescentes, condições básicas para que eles não venham a praticar esses atos antissociais. Essa redução de maioridade é realmente uma coisa que a mídia, uma grande parte da mídia, fica colocando, assustando, principalmente a classe média, com essa história de... eu, sem querer, há pouco tempo falei menor, realmente deve-se falar adolescente, porque havia um tempo e hoje ainda há pessoas que usam uma expressão pior ainda, pivete, entendeu? Então, realmente, sem que a nossa sociedade evolua, sem que haja uma evolução de consciência no sentido de ver no adolescente, na criança, o ser humano que tem que ser protegido, de nada adiantam essas medidas de redução de maioridade penal e outras piores ainda. Eu certa vez ouvi, a gente viu as cartas de eleitor no jornal sugerindo que baixe para 14 anos, 12 anos e não sei o que mais, e é uma coisa que eu não teria nem assim mais comentário a fazer. E nós estamos aqui recebendo uma participação muito grande dos nossos ouvintes através dos telefones 30790952, 30790938, e os nossos ouvintes poderão assistir esse programa depois no site www.redejuridicatv.com.br. Lembrando ainda que nós estamos sorteando para os ouvintes que participarem do nosso programa os livros do professor Marcos Ribeiro, Menino Brinca de Boneca, e ainda Conversando com seu filho sobre sexo. Professor Azevedo, vamos falar de coisas boas, porque o Degazi também tem muitas coisas boas, e o Jorge Antônio lá de Botafogo... pergunta antes do intervalo, era bom que o nosso professor respondesse a questão da maioridade ou não, porque ele está dentro do sistema. Com certeza. Então, professor Azevedo, o senhor é a favor ou é contra? Aqui é a pergunta do nosso querido Walter do Recreio, a redução da responsabilidade penal. Walter, obrigado pela pergunta. Enquanto ser humano, eu sou frontalmente contra. Enquanto diretor do sistema socioeducativo, eu sou contra. Enquanto presidente do Fórum Nacional da Criança e do Adolescente, eu sou contra. E acho, assim, muito complicado nós ficarmos só de um lado da moeda. Eu quero que reduza a menoridade. Será que de uma forma equivocada e sem pensar realmente, sem refletir, eu não estou de novo condenando a pobreza? Eu não estou dizendo eu quero ficar mais tempo longe dele sem lidar com esse ser humano. Por quê? Porque eu ainda não vi um debate que diga: vamos partir da premissa que essa ideia absurda passe. O que se fará, o que será oportunizado para esse adolescente, esse jovem adulto que passarão a ingressar num sistema adulto, que eu também já tive o prazer de trabalhar, de 2002 a 2006, o que será oportunizado? Ele vai ter oportunidade de reescrever seu projeto de vida? Ele vai ter uma unidade só para ele? Ele vai ter escola, ele vai ter um centro de profissionalização, ele vai ter um sistema de identificação, porque até hoje a gente encontra registro tardio de adolescente aos 15, 16 anos que nunca tiveram certidão de nascimento. Ele vai ter tudo isso? Será que enquanto pai de família, enquanto pai de alguns filhos, de vários filhos, eu tenho coragem de me olhar no espelho e falar que eu efetivamente quero isso? Eu não teria. Vamos fazer agora um pequeno intervalo, mas como o programa é o Encontro com a Justiça, algumas notícias sobre o nosso tribunal. Nessa sexta-feira haverá licitação para obras nos fóruns de Arraial e Iguaba. Mais prédios. Chega de prédio, presidente. Nós queremos uma justiça que atenda melhor os seus jurisdicionados. Alcântara terá uma nova vara de família instalada no dia 1º de julho. Essa é uma notícia boa. O juizado instalado no Maracanã atende ocorrência envolvendo os argentinos, mas só os hermanos? Será que não tem também? E hoje, nesse momento, nós não estamos presentes, mas o desembargador Paulo Rangel, um grande desembargador, está ministrando uma palestra sobre a redução da responsabilidade penal
na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Justiça também realiza promoção e progressão funcional de 194 servidores. Alô, servidores, nossos ouvintes, notícia boa para vocês, hein? Os prazos processuais dos dias 13 e 16 foram suspensos nas varas de Alcântara e São Gonçalo. E um amigo que acaba de fazer uma pergunta da Suécia para o nosso programa vai poder assistir o nosso programa através da internet. Meu querido Alexandre Azevedo, quais são as coisas positivas que tem lá no Degase? O Jorge Antônio de Botafogo, ele pergunta: existem psicólogos e psiquiatras lá no centro de detenção de adolescentes? Renato lá da Barra da Tijuca diz assim: ouvi dizer que tem uma televisão que trabalha com a comunicação dos adolescentes, isso é verdade? Falei dessas coisas positivas do Degase, professor Alexandre Azevedo. É verdade, sim. A TV é a TV Novo Degase, e quando ela foi criada se queria muito criar uma janela pro mundo livre, o mundo dito livre, e foi uma iniciativa muito interessante. Nós estabelecemos como política, logo no planejamento inicial do governo, foi a missão dada pelo governo do estado, e o que? Atuar na descentralização da medida, atuar no cunho educacional, por isso até foi levado para a Secretaria de Educação. Cada centro de socioeducação tem uma escola estadual de primeiro endereço, até porque um dos grandes problemas que nós temos lá é a defasagem idade série. Não há, porque na verdade até há 0,03%, mas 0,03% eu posso dizer, me permitir dizer que não há menino no Degase que não possua defasagem idade séria. Umas a ponto de não saber escrever. Ele até está na terceira série, eu falo série ainda porque eu ainda sou remanescente da época da série, na terceira série, mas não saber escrever o próprio nome. Então, nesse eixo foi a alocação nas escolas, foram contratados diversos pedagogos, nós demos um salto de 1.000 servidores para 2.000 servidores, dentre eles psicólogos, psiquiatras, pedagogos, assistentes sociais e outros técnicos diversos de acordo com a peculiaridade, arquivista, porque bibliotecário é uma instituição que carece muito de memória, então foi bem eclético, foi feito um planejamento, e esse concurso, que ainda está em andamento, ainda devemos chamar mais 300 servidores este ano, conseguiu suprir essa necessidade até determinado ponto. Nós montamos um centro de educação, esporte, cultura e lazer para trabalhar cada eixo e distribuímos por divisão. Então tem uma divisão que cuida da pedagogia, uma divisão que cuida da cultura, uma divisão que cuida também da cultura, cuida também da parte da arte. Colocamos uma escola de gestão socioeducativa Paulo Freire, que é a escola para formação dos servidores, que só tem como perpetuar política através da educação, tanto dos meninos quanto dos servidores. Exatamente. Essa escola dá tão certo que a escola nacional que está sendo lançada pela SDH usou como base, são companheiros nossos que estão lá, a escola de gestão socioeducativa Paulo Freire. Temos diversas entidades não governamentais que atuam conosco, a ITN, Instituto Terra Nova, o Werner Cabeleireiro e diversas outras, com certeza vão ficar chateados que eu vou esquecer o nome de alguém, trabalham, seja no centro, que é na Ilha do Governador, que é destinado às unidades da ilha e às unidades de semi-liberdade, seja no centro do Cais Belfor Roxo, que foi montado pelo Rio Solidário, seja nas unidades do interior. Então a gente aposta muito nessa parte, cultura, arte, profissionalização e lazer. É o que eu volto a falar, Ocino, sem educação não há solução. E nós estamos aqui numa rádio, né, cujo apresentador oficial, Alberto Brizola, né, sobrinho neto do nosso querido Leonel Brizola, que revolucionou na época da gestão dele, os CIEPs, que é justamente a proposta do CIEP era evitar, né, que o adolescente, a criança chegasse a essa seara criminosa. O Centro Integrado de Educação Pública queria trazer o menor na comunidade, né, e manter na comunidade, na educação. Mas o projeto foi tudo desvirtuado e nós temos hoje essa confusão. E nós estamos lembrando os 10 anos de falecimento do nosso grande mestre e governador Leonel Brizola. Lamentavelmente já faz muito tempo que ele já nos deixou, mas a sua imagem ligada à educação continua. Azevedo, Alexandre,
Você mora em Irajá, Alexandre? Não. Não. Então é porque um ouvinte aqui chamado Azevedo, eu já queria saber se estava encomendado, lá de Irajá, diz assim: o Degase faz um ótimo trabalho, mas o problema é educacional. Enquanto não houver uma reforma na educação, nada vai mudar. Concordam com isso? Um dos eixos que nós temos que atuar de forma firme é a educação. Isso é notório. A gente estava falando do saudoso professor Darcy Ribeiro, com o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que é um dos maiores nomes de socioeducação do país. De todos que agora dá o nome ao educandário. Que é destinado às meninas. Das meninas. Foi uma homenagem justa, porque ele e a Maria José, a sua maravilhosa esposa, moraram durante 7 anos e dirigiram o educandário em Ouro Preto, revolucionário a história. E ele sempre falava muito pra gente. Ele falava que ele veio aqui, conversou com o professor Darcy Ribeiro, porque ele tinha uma encomenda de Minas Gerais, de fazer a educação integral com menos aporte financeiro. Aí nasceu o Projeto Curumim. E, caro ouvinte, realmente, você está coberto de razão. A solução maior, a área de atuação maior para a solução é educação. É educação. Você não pode tratar professor debaixo do cacetete. Não pode. Exatamente. Isso é um absurdo. Agora, tem um ponto que eu sou obrigado a ressaltar. O elo mais forte e quem tem que atuar de forma, assim, muito próxima ao menino é a família. Esses elos familiares são a ponte mais perfeita que ele tem para a vida digna e livre. E é essa uma das perguntas aqui do nosso ouvinte Joedson de Pilares, que ele faz 2 perguntas. Uma é justamente essa: o que o Degase tem feito no trabalho de aproximação das famílias desses jovens? E pergunta ainda, por que estas empresas que ajudam o Degase não empregam os adolescentes quando saem da medida? E por que não existe um trabalho de ressocialização? É a pergunta do nosso Joedson de Pilares. Na verdade, dividindo a pergunta, as empresas que lá trabalham, isso foi um projeto que foi encampado nessa política de governo, elas sim empregam os meninos. Na área de alimentação, então, é uma empregabilidade maravilhosa. Já atende a todos? Não. Era uma área que não havia qualquer atuação e até empresa pública teve uma solenidade. Então, eu me sinto muito à vontade para agradecer à SEDAI, onde mais de 55 meninos que estiveram conosco anos atrás têm uma vida digna, livre, com carteira assinada e lá permanecem trabalhando. Tenho que agradecer muito que essa ponte foi construída pelo Rio Solidário, que é fundamental nessa atuação. E sobre as famílias, nós temos a visita do final de semana e temos as atividades técnicas específicas. Então, por exemplo, tinha uma menina de um município do interior, bem distante, 5 horas do estado do Rio de Janeiro, que a mãe se negava naquele trajeto daquela família, o desenlace, o rompimento foi tal que a mãe se negava a ver a filha. Então, qual foi a atuação? A visita técnica foi ao local, teve que ir diversas vezes até promover esse reencontro. Um reencontro com conflitos, um reencontro com angústias, um reencontro com histórias, mas uma tentativa de reenlace. Então, nós trabalhamos através da área técnica, pedagogas, psicólogas, assistentes sociais, da visita semanal e da visita específica a um determinado menino ou menina, né? Antes da próxima pergunta, Ciro, gostaria só de falar o seguinte, aliás, de fazer uma pergunta que seria também provocativa, muito embora uma situação triste. Nós sabemos que devido a essas condições sociais horríveis do nosso país e outros fatores, existem muitas áreas nessas comunidades que são dominadas por organizações criminosas, né? Lamentavelmente. Então eu pergunto como que o Degase faz quando se trata de dar assistência a uma família que mora numa área dessas, quer dizer, como é que tem sido feito para obviar esses riscos, porque nós sabemos que os grandes traficantes, eles não querem que os adolescentes, evidentemente, fiquem numa situação boa, eles querem que os adolescentes sejam vapores, né, que vendam drogas. Então, isso não acontece só no Rio, acontece também na Baixada, no interior, Itaperuna, Campos, etc. Então, como que o Degase tem conseguido fazer diante do poder dessas organizações criminosas?
Isso, infelizmente, é um fato, né? É um fato exógeno a qualquer sistema. Que existem entes, assim, etéreos, entes que não têm qualquer possibilidade física de se dimensionar e que ainda, como as Farc em outro país, tem um certo grau de influência na vida de seres humanos que nasceram para ser livres. O que tem ocorrido hoje? Com o movimento das UPPs, eles têm sofrido um enfraquecimento. Mas tem sempre o outro lado. Como eles têm sofrido um enfraquecimento, eles têm atuado ainda mais nos adolescentes. Eles têm feito essa tentativa. Então lá nós fazemos oficinas específicas para desqualificar esse pseudo-poder, que é um pseudo-poder. Exatamente. Entendeu? Porque ele nasceu para ser livre, ele nasceu para decidir pela vida dele, ele não pode ter a vida dele decidida pelos outros. A telefonia celular facilitou demais o contato com as famílias. A grande maioria tem um telefone celular, então as assistentes sociais, elas têm como entrar em contato, que o menino sempre dá um número, ou sempre se consegue um número através de um colega, e promover essa visitação. As prefeituras do interior, grande parte mesmo, através das assistências sociais, disponibilizam viaturas para trazer os familiares. E nós chegamos ao ponto de usar os CREAS como ponto de encontro, porque além da nossa equipe lá, ela acaba tendo uma equipe de apoio naquele CREAS. Então, essa parte de telefonia facilitou demais mesmo. Professor Azevedo, o senhor está sendo campeão de audiência aqui, o senhor está trazendo aqui muitas perguntas e eu vou dedicar algum tempo aos nossos ouvintes, porque é um privilégio ter tantos ouvintes e com a qualidade das perguntas. A Silvânia, lá de Pavuna, diz aqui: por que o SINASE é Sistema Nacional de Aplicação de Medidas Socioeducativas, que é uma política nacional, não foi implantada no DEGASE? E se foi, por que tantas falhas? As falhas são naturais de um sistema que estava destinado ao abandono. Para ter ideia, caro ouvinte, as semi-liberdades, que deviam ser a menina dos olhos de qualquer governo, estavam há mais de 20 anos sem qualquer reforma estrutural. Nós não sabíamos o que é concurso desde 98. Então, trabalhar com um profissional, por melhor que esse profissional seja, e temos profissionais maravilhosos, que ele tem um vínculo precário com o Estado e pode descontinuar aquela atividade a qualquer momento, não é o mais recomendado. Então, nós caminhamos primeiro para a resolução do CONANDA, a resolução é magnífica, depois para a lei do SINASE. Então se começou uma implementação. Como toda implementação em uma política esvaziada, ela demanda tempo. Já conseguimos atender diversas nuances do SINASE, desde a parte de escolarização, a parte de descentralização, Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária, duplicar o número de servidores, mas você está certa, ainda tem muito o que fazer e nós vamos continuar perseguindo a perfeição. E o Luiz Antônio, desculpe aí, de Copacabana, nosso ouvinte, obrigado pela pergunta. Ele dirige a seguinte pergunta: existe algum tipo de trabalho do DEGASE psicológico com a família? E eu aqui introduzo também uma pergunta minha: por que o DEGASE não instituiu até hoje o meu projeto de escola de famílias, para aproximar essas famílias e dar responsabilidade, né, dessas famílias no exercício do poder familiar? Grande pergunta mesmo. Nós temos uma divisão que também estava com dificuldade de servidores, que era a divisão de psicologia. Ela está sendo reestruturada, se colocando novos profissionais. Conforme o passar dos anos, eles vão sendo chamados, né, através do concurso público, como vai ter esse chamamento agora. Já se andou bastante nessa aproximação com os familiares. Mas como não tinha profissional, fica difícil se manter um projeto sem aquele gerente do projeto. Então, por exemplo, até um outro projeto que também nasceu numa conversa com o senhor, nós começamos a tratar dele agora. Nós estamos na 4ª turma na parte de mediação de conflito e justiça restaurativa. O projeto Golfinho, destinado à família, está em via de ser implantado e aqui eu lhe convido. Está chegando o momento e agora temos profissional para implantar a escola. Vamos lá, escola de família. Desembargador Haddad, tem uma pergunta aí de um ouvinte, por favor, desembargador. Tem uma pergunta aqui interessante, Silvânia da Pavuna: por que adolescentes que praticam pequenos furtos saem do DEGASE
verdadeiros criminosos e, quando presos, são misturados a meninos que fizeram coisas piores. Exatamente o que eu acho o seguinte, dentro dessa política precária que nós temos, né? Porque pequenos furtos, aliás, nós temos atualmente no direito penal, né, ligado evidentemente aos adultos, aí já é o outro departamento, nós temos a chamada teoria da bagatela, né? Quer dizer, quando o furto é de valor pequeno, é de valor pífio, né, digamos assim, evita-se que haja um processo penal que vá até o fim, com sentença, etc., né? O juiz pode aplicar a teoria da insignificância. E também quando o valor é um pouco maior, mas também não estaria enquadrado num valor não tão alto assim, questão de até um salário mínimo ou um pouco mais, existe dentro do Código Penal aquela norma que permite que seja substituída a pena de reclusão por detenção, seja aplicada a pena de multa. Mas o que ocorre é que, infelizmente, foi o que o Ciro disse, alguns colegas nossos, alguns juízes, eles entram com uma mentalidade extremamente repressiva. Então, eu estava já falando menor, não é menor. O adolescente pratica um pequeno furto, não é? Uma coisa que realmente... Claro que todo furto é errado, é lógico, mas, em suma, um furto que é sem violência, uma coisa assim comum. E ele ser colocado numa internação provisória, junto com outros adolescentes que já estão, de certa maneira, com as condições pioradas, eu acho péssimo. É o que a pergunta quis saber, na verdade. Sai de lá e vai para um sistema muito pior. E por falar nisso, só uma coisinha rápida. É preciso também que o juiz compreenda bem a diferença entre furto e roubo. Esses crimes... Se não souber disso... Exato. Não, porque quando se puxa, por exemplo, uma bolsa, uma carteira e naqueles famosos arrancões, se a vítima não é subjugada, para mim é furto. Mas lamentavelmente a maioria dos juízes criminais pensa de modo diferente. Então temos que mudar essa mentalidade repressiva. O português chama isso de estirão. Mas, professor Azevedo, fale um pouco sobre o perfil do adolescente. Quais são os atos infracionais mais comuns dentro do sistema? Porque as pessoas acham que lá tem feras, monstros. Isso é verdade? É esse o perfil do adolescente que o Degazi acolhe? Não. O perfil, assim, dos atos infracionais que eles cometem hoje são delitos ligados a tráfico, em primeiro lugar com 35% em média, seguido dos roubos e os mais diversos, furto e tudo. Voltando à pergunta anterior, se ele foi apreendido por furto, ele nunca deveria ter ganhado qualquer tipo de medida. O professor Haddad é perfeito. Ele não poderia ter ganho qualquer tipo de medida. Porque também uma pessoa... Tem o professor Bob Agnew, ele fala... Medida de privação de liberdade. Exatamente. Medida de privação. Medidas de cunho de responsabilidade do Degazi. As outras sim, educativas sim, mas exatamente. Privação não. Exatamente. O professor Bob Agnew, ele fala da teoria da atenção geral. E nós tivemos a oportunidade de trazê-lo através da nossa equipe para discursar e falar sobre essa teoria. Então ele fala das diversas tensões que atuam na vida do ser humano, que levam a ele tomar certas decisões. E ele fala da importância de se eliminar essas tensões, qualquer que seja, para que ele possa ter uma escolha livre e um instrumental muito melhor. E que algumas atitudes também são sinais de rebeldia com o que ali se representa. Então, uma das nuances que eu tenho que observar com qualquer delito é que ele se rebelou também contra um sistema. Então, ele vem e se rebela de forma leve. E mesmo se rebelando de forma leve, ao invés de ganhar uma medida educacional, uma medida protetiva, ele é internado, a próxima atitude rebelde dele será de forma mais gravosa. Crescendo, né? Exato. E a intervenção tem que ser nessas tensões que atuam na vida dele. Eu sempre costumo dizer, nós somos parte de um sistema onde a solução está mais fora do que dentro, porque ele não é ressocializado, não existe livro vazio, toda hora eu não boto uma página em branco. O ser humano é socializado o tempo inteiro,
toda a vida. Nós sempre aprendemos coisas novas que são agregados a uma história anterior de vida que eu possuo e serve como filtro para as minhas decisões. Então, primeiro, eu não acredito em ressocialização. Eu acredito em socialização, novos rumos e novos projetos de vida. É permanente, né? É permanente. Até o falecimento. Professor Azevedo, o nosso debatedor, que está momentaneamente de férias, o juiz João Batista Damasceno, ele escreveu essa semana um artigo no Dia, que o título é assim: Há razão para a esperança? E um leitor do Dia, elogiando esse artigo, diz assim: basta conhecer as leis e ter o poder de acioná-las em seu favor, o que torna quase impossível para as classes mais humildes, porque não conhecem as leis e não conhecem os mecanismos. E como nós hoje estamos sorteando com os nossos ouvintes 2 livros que falam sobre a sexualidade, a Juliana da Tijuca quer saber como o Degasse lida com a questão sexual dentro dos centros de detenção. Como mantém a integridade sexual dos adolescentes e das adolescentes. Juliana da Tijuca, muito obrigado pela sua participação. Uma vez me fizeram essa pergunta e a pessoa tinha até opinião formada, e eu trabalhei em diversas instituições e eu nunca trabalhei em uma instituição tão democrática com a parte de orientação sexual quanto o Degasse. Então, na formação dos servidores, nós já temos palestras a respeito do tema. As nossas profissionais trabalham com o tema. A escola traz diversos atores da UERJ e de outras instituições para cada vez mais nós encararmos o ser humano como igual. Ele tem direito a possuir qualquer orientação possível, porque aquilo é uma orientação, aquilo não é uma escolha. Não é uma escolha, é uma orientação. E ele tem direito de ser feliz dentro da orientação dele, e o direito à dignidade e ao respeito. E é isso que nós pregamos para o adolescente que entra, para o servidor que lá está e para os familiares que lá chegam. Daisy Ellen, de Jardim Redentor, está fazendo uma pergunta assim: como agir com um adolescente que está sob júdice do Conselho Tutelar dentro de uma escola? Ela é orientadora educacional e o menino tem apenas 11 anos, então é uma criança, não é uma adolescente. Adolescente, nossos ouvintes, após os 12 anos até os 18. E não tem família. A criança é violentada, é violenta, tem crise de ansiedade, é agressivo, e a família não dá assistência nenhuma. Ora, se não tem família, como vai dar assistência? A senhora primeiro diz que ela não tem família, depois diz que a família não dá assistência. Talvez a família extensa, né? O que ela deve fazer? Pois já procurou especialistas e chegou até a procurar neuropediatras do estado e não resolveu nada. O que deve fazer? Se a senhora é orientadora educacional, mantenha contato estreito com o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar tem uma equipe técnica e que pode ajudar no tratamento desta criança. Aliás, submeter criança ou adolescente como tais definidos pela lei à prostituição ou exploração sexual é crime e a pena é reclusão de 4 a 10 anos. Os livros do professor Marcos Ribeiro, que nós estamos sorteando hoje com os nossos ouvintes, o resultado do sorteio ficará na nossa fanpage, que convido todos os ouvintes a frequentarem, participarem da fanpage, da nossa página Encontro com a Justiça, onde nós anunciaremos, dentre as dezenas de ouvintes que fizeram perguntas hoje, quais foram os sorteados com os livros do professor Marcos Ribeiro, Menino Brinca de Boneca, e Conversando com seu filho sobre o sexo. Nós já trouxemos aqui no nosso programa o juiz Luiz Márcio Vitor Alves Pereira, para nossa honra, um dos maiores especialistas em justiça eleitoral. Em breve traremos o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral para falar sobre as eleições que se aproximam. E o Luiz Márcio diz assim: vale a pena descumprir a lei porque as multas aplicadas são muito brandas no sistema eleitoral. Hoje tratamos da aplicação das medidas socioeducativas através do Degasse com o seu diretor, professor Alexandre Azevedo, e eu passo a palavra ao professor Alexandre para que o senhor fale um pouquinho mais sobre esse trabalho revolucionário que o senhor está fazendo. Eu quero aqui revelar para os nossos ouvintes que o senhor não é o melhor dos mundos, porque o senhor, como policial militar,
no meu juízo, preconceituoso, não deveria estar dirigindo um departamento como esse, mas o senhor me surpreende e eu devo confessar que talvez neste momento o senhor seja a pessoa certa, porque acompanho o seu trabalho há 4 anos e vejo como o senhor tem a vocação para aperfeiçoar o sistema socioeducativo. Então, para as suas palavras finais, agradecendo a sua participação. Queria agradecer a todos a oportunidade e voltar a falar para os nossos caros ouvintes para que eles cobrem sempre do Estado, do governo, de forma mais ampla, que continue o processo de descentralização, isso em todo o país. Como presidente do Fórum Nacional, isso é necessário em todo o país. Por quê? Porque só assim eles vão ficar próximos dos seus familiares, da sua cultura, da sua história. Então, o objetivo do Rio de Janeiro é continuar descentralizando as medidas, é continuar colocando o menino próximo do seu familiar e avançar para as regiões que ainda não conseguimos contemplar. E famílias, criem seus filhos. Como disse o nosso professor, de uma forma muito interessante, a única doutrina capaz de salvar é a política do amor. Exatamente. Criem com o seu filho, deem amor, como o professor Antanas Mocos, em uma palestra brilhante, nos falou. Só essas ideias, esses ideais e essa forma de viver criam um ser humano livre. E acompanhe a Copa do Mundo, as 8ª de final, Brasil-Chile, em Belo Horizonte, Colômbia, Uruguai, no Maracanã, Holanda, México em Fortaleza, Costa Rica e Grécia, França e Nigéria, Alemanha e Argélia, Argentina, Suíça e Bélgica e Estados Unidos, através da rádio Família FM 104.5, com a equipe de Marcelo Barros e comentários de Iata Anderson. Muito obrigado pela audiência e até a próxima sexta-feira. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.